Primeiro, a volta do Bruno Henrique é espetacular por diversos aspectos que o Mansur já chamou bem a atenção, que ele entrega em muitas fases do jogo, né? Principalmente no que a gente viu de pressionar o adversário com velocidade para recuperar a bola e ajudar esse amasso que o Flamengo fez hoje, e foi uma característica dessa equipe. Mas para ressaltar que as avaliações elas devem ficar restritas ao campo. Porque quando ela passa da questão do campo e fica num aspecto subjetivo, é muito cruel. Você, por exemplo, falar que o Flamengo ele joga quando quer, escolhe seus adversários, é de uma maldade enorme, porque você coloca em xeque o caráter dos profissionais que ali estão. E para mim, mesmo sem nenhuma informação, ficava muito claro o que ia acontecer com o Flamengo. Era uma intensidade alta em muitas sessões de treinamentos e, por isso, a resposta dentro de campo não era a esperada, porque a perna estava pesada e as pessoas confundem, às vezes, a falta de intensidade ou o cansaço dos treinamentos por uma elevação de intensidade em busca de uma condição física mais rápida, que era o que São Paulo queria, a uma outra característica que eu prefiro nem me referir. Então, hoje, eu acho que o Flamengo deu uma resposta física dentro do que o São Paulo espera, como intensidade. E a gente conversando em off, desculpa até me alongar, a gente falava assim, pô, o São Paulo está tão diferente daquele São Paulo do Atlético Mineiro, né? Principalmente do Santos, que gerava uma intensidade, 30 alternativas de gols. Eu acho que hoje o Flamengo se aproximou muito do que foi o Flamengo contra o primeiro tempo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. Então, assim, e a volta do Bruno Henrique, eu acho que contribui muito para essa pressão pós-perda ali e amassar os adversários. São que, assim, o Bruno deu uma resposta, não surpreendente pela qualidade, mas pelo retorno recente, ele deu uma resposta muito positiva e acima do que o Cebolinha tem dado. A gente pode falar assim, a fragilidade do adversário. Não, mas o Flamengo pegou alguns adversários frágeis e não teve esse aspecto tão agressivo na marcação e agressivo nas suas acelerações. Eu acho que o Bruno ele vai dar um retorno para o Sampaoli e uma questão a ser discutida não pela qualidade, mas pelos mecanismos que podem ser desenvolvidos. Porque o Bruno ele acelera tão rápido que ele dificulta até uma possível ultrapassagem do lateral pelo corredor mais aberto. E aí esse jogo do lateral, teoricamente, fica mais por dentro. E aí é o questionamento. O Felipe Luiz ele é tão capacitado para jogar por dentro, né, como um meia construtor, né, e até usar esse corredor central, diferente do Ayrton Lucas, que está num potencial, num momento incrível, assim, de aceleração, de velocidade. Se ele ganhar posição, né, o Bruno Henrique, e com essa resposta que ele deu, para o movimento do Flamengo por dentro, o Felipe, teoricamente, entrega uma capacidade ali de jogo melhor, de construção. O Ayrton não pode se adaptar? Pode, eu só acho que o Ayrton também pode jogar por dentro, mas ele vai ser muito mais de acelerar, como ele fez muitas vezes. Quando eu falei no início, o Pedrinho, que teve muitas questões que foram colocadas recentemente sobre o Flamengo, como é que esse time com esses talentos todos vai pressionar o adversário? Como é que esse time, por exemplo, o time do Dorival do ano passado, que jogava no Losango com Pedro e Gabigol, muitas vezes, como compensar a falta de velocidade, né? Você, quando o time está colocado atrás, como ter esse escape para sair? Como ter um jogador bom nessa disputa aérea, quando você precisa fazer uma bola mais longa? O Bruno Henrique tem a resposta para quase tudo isso, né? Além de ter uma questão, hoje o Flamengo tinha o Pedro, mas por vezes quando tem o Gabigol, a falta de pisada de área do Flamengo, ela é uma questão também. E o Bruno Henrique tem uma capacidade enorme de fazer essa diagonal para dentro, de ser um jogador... Muita velocidade. Ele é capaz também de se posicionar por vezes por dentro e abrir esse corredor eventualmente para o Ayrton. É evidente que é um mecanismo um pouco diferente. Ele hoje muitas vezes recebia a bola mais aberta. O fato é que a entrada dele facilitou um funcionamento de uma tal forma que o time, o Flamengo... dos números que a gente viu ali, para mim um dos mais representativos foi... Evidente que toda análise de hoje precisa considerar o Alcas. Claro. O Flamengo vai lembrar do Alcas por muito tempo, inclusive se tiver alguma dificuldade no mata-mata, porque vai lembrar do jogo que perdeu para esse time do Alcas e que custou o primeiro lugar da chave. Mas o Flamengo permitiu 8 finalizações só. Até metade do segundo tempo, com o jogo definido, eram 6 finalizações que tinha permitido. Foi um time que teve mais vigor, que teve recuperação rápida da bola, que teve pressão, que teve muito do que a gente espera com o Sampaoli. E que, quando tinha o espaço, acelerava também. Não era um time que conservava a bola o tempo todo. Talvez tenha a ver com o que o Pedrinho falou também. Os jogadores começarem a dar uma resposta física a toda a intensidade de treinos que foi feita naquele período de paralisação
por conta da data FIFA, Hoje pode tem- começar É porque esse trabalho pesado. porque pode quando começar passam, a dar resultado, né? quando passam a informação que os jogadores falaram sobre pouparem alguns treinamentos, a informação ela tem que ser passada com a verdade do que há. Uma coisa é uma sessão de treino forte em cima de outra sessão de treino forte e os jogadores não estarem conseguindo dar uma resposta física nesses treinamentos e os caras comunicarem, professor, o treino está muito pesado, a gente está fazendo várias sessões com muita intensidade, a gente não está conseguindo. Isso é uma resposta. Isso é uma verdade. Outra coisa é falar assim, a gente não quer treinar. Isso é uma mentira. Então a verdade é que o feedback, o retorno dos atletas para o treinador é que a intensidade está muito alta com um número de sessões grandes e eles não estavam conseguindo dar uma resposta. E a resposta também não estava acontecendo no jogo. Quando a musculatura volta a ser oxigenada e eles têm uma leveza, que é um linguajar que a gente usa, e o Roger também usou, o Maestro na transmissão, o jogo está leve, o Flamengo está leve. É isso, uma resposta física de leveza. Eu acho que assim, o Flamengo de 19 roubava os maiores números de bolas roubadas do Flamengo era na fase, no campo ofensivo com os jogadores. O Bruno te entrega isso, porque a aceleração no jogador que está com a bola é tão rápida que facilita o encaixe dos outros jogadores nos caras que receberiam a bola. Então ele te entrega isso, ele te entrega a pisada na área, como o Mansur chamou atenção, ele te entrega numa disputa, numa bola alçada, porque ele tem uma impulsão impressionante. A aceleração dele de 0 a 100 num pouco espaço, a gente até chamou, ele deu um drible ali que não foi o drible certo, Consertou, mas ele é mais rápido que o seu adversário. E no segundo tempo, quando o Flamengo naturalmente teve mais espaço de contra-ataque, quase sempre ele era a rota de contra-ataque. Bola saía da defesa, Arrascaeta, Bruno Henrique. O Mansur, e